Tem dias que a gente acorda e pensa: para que tudo isso? Para que levantar, trabalhar, correr, tentar? Se no fim tudo passa. Você olha para a vida e ela parece um looping sem fim. Dias iguais, rostos iguais, promessas iguais. E no meio disso tudo, uma pergunta ecoa lá no fundo: qual o sentido da vida? Essa é a pergunta mais antiga da humanidade. E também a mais evitada. Porque é mais fácil distrair do que sentir o vazio. É mais fácil correr do que parar e olhar para dentro. Mas e se o sentido da vida não estiver fora? E se ele não estiver no sucesso, nem no amor, nem na aprovação de ninguém? E se o sentido da vida estiver em viver de verdade? Parece óbvio, mas não é. A maioria das pessoas apenas existe. Cumpre função, paga contas, sorri para fotos e morre sem nunca ter vivido um único dia inteiro. Presente, consciente, grato. Os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam o sentido da vida em um Deus distante, nem em promessas vazias. Eles olhavam para dentro e diziam: o sentido da vida é viver de acordo com a razão e com a virtude. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o verdadeiro propósito não está em acumular, mas em ser. Ser justo, ser forte, ser consciente, ser alguém que transforma a dor em sabedoria e caos em calma. Sêneca dizia: a vida é longa o bastante se você souber usá-la, mas a maioria desperdiça tudo correndo atrás do que não importa. Querem provar valor, status, poder, mas esquecem que tudo o que você conquista lá fora pode ser perdido. O que você constrói dentro, não. E talvez esse seja o segredo. A vida não precisa de sentido. Ela precisa de presença. Você não nasceu para entender o universo inteiro. Nasceu para cuidar do pequeno mundo dentro de você. Para aprender a respirar em meio à dor. Para amar mesmo sem garantias. Para perder e ainda assim continuar de pé. O estoicismo não nega a dor. Ele te ensina a abraçá-la, a olhar para ela e dizer: eu ainda estou aqui. Porque o sentido da vida não é fugir do sofrimento. É aprender a dar sentido a ele. Cada queda te molda. Cada perda te purifica. Cada silêncio te ensina algo que barulho nenhum ensinaria. A vida tem sentido quando você para de esperar que ela te dê um e começa a criar o seu. Talvez o seu propósito não seja grandioso. Talvez seja apenas fazer o bem onde você está. Ser uma luz pequena, mas constante, em um mundo cheio de escuridão. Porque no fim, ninguém vai lembrar de quanto você tinha, mas sim de como você fazia as pessoas se sentirem. E mais ainda, de como você tratava a si mesmo. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas o que você faz com o que acontece. É isso. A vida não é sobre o que vem. É sobre o que você faz com o que vem. Talvez o sentido da vida seja transformar tudo que te quebra em combustível. Transformar o caos em calma. O medo em coragem, a dúvida em sabedoria. E é aí que o estoicismo se torna vivo. Não como filosofia antiga, mas como mapa para sobreviver nesse mundo insano. Os estoicos não queriam fugir da realidade. Eles queriam viver a realidade sem ser destruídos por ela. Eles acreditavam que o único poder real que temos é o poder de escolher nossa atitude diante do inevitável. Você não pode controlar o tempo, nem as pessoas, nem o destino. Mas pode controlar como você responde. E essa resposta é onde mora o sentido da vida. A vida tem sentido quando você entende que tudo é empréstimo. A saúde, os amores, as vitórias. Tudo vai embora. Mas enquanto estiver aqui, você pode escolher ser inteiro. Ser inteiro é não fingir que não dói. É sentir tudo e ainda assim seguir. É chorar sem perder a fé. É cair e levantar, sabendo que tudo é parte do processo. Porque a vida não é sobre vencer, é sobre viver com coragem. E coragem, como dizia Sêneca, é sofrer sem se deixar abater. O sentido da vida não está no que você conquista, mas no que você se torna enquanto caminha. Você quer sentido? Então pare de procurar lá fora. Pare de comparar. Pare de esperar. Crie. Escolha. Viva. Cada manhã é uma chance nova de fazer a vida valer. Cada respiração é uma lembrança. Você ainda está aqui. E enquanto estiver aqui,
A propósito, a vida é o que você faz entre o nascer e o morrer. E o estoico entende, o resto é barulho. Mas vamos mais fundo. A maioria das pessoas acha que o sentido da vida precisa ser descoberto, como se fosse um tesouro escondido. Mas o estoico entende que o sentido da vida precisa ser criado todos os dias nos pequenos atos. Você não precisa de um grande propósito, precisa de clareza no agora, porque a vida acontece nesse instante. O passado já te deixou lições, o futuro é incontrolável, mas o agora é tudo o que você realmente tem. Marco Aurélio escreveu no seu diário, cercado de guerras e traições: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. E essa é uma das frases mais libertadoras da história humana, porque ela diz basicamente que o mundo pode estar em ruínas, mas dentro da sua mente, você ainda pode escolher a paz. O sentido da vida é isso, ser dono do próprio estado interno. Parece pouco, mas é o maior poder que existe. O poder de não se abalar por qualquer vento. O poder de não reagir como todos reagem. O poder de permanecer em si, mesmo quando tudo lá fora desmorona. Talvez a vida não precise te explicar nada. Talvez ela só precise de você presente, com o coração desperto. Quantas vezes você passou dias inteiros no piloto automático? Trabalhando, rolando tela, correndo, tentando, mas sem realmente estar. Sem sentir o café, sem ouvir o vento, sem olhar nos olhos de alguém sem pressa, sem existir de verdade. A vida começa quando você desperta para ela. E esse despertar é silencioso. Não vem com fogos de artifício. Vem quando você percebe que cada segundo é um presente e não um direito. O estoico vive com essa consciência da finitude. Ele sabe que tudo é temporário, inclusive ele. E é justamente isso que o torna tão vivo. Porque quem entende que vai morrer, finalmente entende o valor de estar vivo. A morte para um estoico não é inimiga, é conselheira. Ela sussurra: aproveita o agora porque ele não volta. E quando você escuta isso de verdade, você para de perder tempo com o que não importa. Você para de brigar por ego, para de acumular por medo, para de se importar com o olhar dos outros e começa a viver com intenção, porque no fim, tudo que temos é um punhado de momentos. E o sentido da vida está em como você vive cada um deles. Não é sobre quantos anos você vive, é sobre quantos momentos você realmente viveu. Sabe o que mais os estoicos tinham de diferente? Eles não fugiam do desconforto. Eles sabiam que o desconforto é o berço da força, que a dor é o instrutor mais honesto que existe. Eles aceitavam a vida como ela é, imperfeita, imprevisível, injusta às vezes, mas nunca deixavam que isso os tornasse amargos, porque no fundo, eles sabiam, a vida não precisa ser perfeita para ser significativa. Você não precisa entender tudo, você só precisa honrar o que vive. Quando você honra a vida, até as partes difíceis, algo muda dentro de você. Você para de reclamar, para de resistir e começa a agradecer até pelas quedas, porque nelas há crescimento. Sêneca dizia: a adversidade é o treino da alma. E é isso. Cada problema é um campo de treinamento. Cada perda é uma lição disfarçada. Cada dor é um lembrete de que você ainda sente. E sentir é estar vivo. Então, talvez o sentido da vida seja sentir tudo e, mesmo assim, continuar amando. Amando a si, amando o processo, amando o simples fato de estar respirando. A vida é curta, sim, mas o que a torna grandiosa é a forma como você vive cada pequeno instante dela. O sentido da vida não está nos grandes feitos, está na intenção com que você faz o que faz, em dar bom dia com o coração, em perdoar quem te feriu, em sorrir, mesmo sabendo que tudo é passageiro, porque o verdadeiro estoico não é o que não sente, é o que sente, e ainda assim escolhe o bem, é o que sofre, e ainda assim busca serenidade, é o que perde, e ainda assim agradece por ter vivido. A vida é isso, um mistério que você não resolve, mas aprende a dançar junto. Então, da próxima vez que o vazio te visitar, e ele vai, não tenta expulsar, senta com ele, escuta o que ele quer te dizer. Talvez ele só esteja te lembrando que você se perdeu tentando controlar tudo, e que a vida só começa quando você solta o controle. O sentido da vida está no encontro com o agora.
no eu aceito, no eu sou grato, no eu continuo. E talvez, só talvez, o maior propósito de viver seja simplesmente viver bem, com alma leve, com mente calma, com coração limpo. E quando o fim chegar, porque ele sempre chega, que você possa olhar para trás e dizer: eu vivi, de verdade. Respira, escreve e age. O resto é barulho.